A paz, queridos irmãos e irmãs, que a graça de Cristo ilumine seus corações hoje. Já viveu aquele momento em que o céu parece fechado e suas orações ecoam no vazio? Você clama, espera, chora, mas tudo ao seu redor continua igual. É nessa hora que o coração começa a desanimar, como se Deus tivesse se calado de vez. Mas hoje eu quero te lembrar de algo poderoso. O silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. A palavra que vamos meditar hoje está no Salmo 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Essa não é uma frase bonita. É uma instrução para os dias em que tudo parece parado. É o clamor de quem aprendeu a confiar, mesmo sem ver. Você já se perguntou por que Deus permite o silêncio quando você mais precisa de uma resposta? Por que ele parece distante quando o seu coração mais grita por socorro? Fica comigo neste vídeo até o fim, porque Spurgeon nos mostra uma verdade profunda. Deus faz as suas obras mais poderosas quando tudo parece estar em silêncio. Hoje você vai descobrir por que o silêncio de Deus é, muitas vezes, a resposta mais amorosa que Ele pode dar. E como esse momento pode estar te preparando para algo muito maior do que você imagina. Queridos, já pararam para pensar que esperar em Deus não é simplesmente ficar parado, mas um ato poderoso de fé? O Salmo de hoje nos chama a deixar nossa alma descansar somente em Deus. Isso não é passividade, é confiança ativa. É como uma árvore que enfrenta ventos fortes, mas mantém suas raízes firmes no solo. Ela não se move, mas está viva, crescendo, se fortalecendo. Assim é nossa espera em Deus. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava cercado por inimigos, com o coração apertado pela pressão. Mas, em vez de se desesperar, ele escolheu o silêncio confiante, declarando que sua salvação vinha do Senhor. Esse silêncio não é vazio, irmãos. É um espaço onde Deus trabalha. Pense nisto. Quando oramos e não ouvimos uma resposta imediata, é fácil achar que Deus nos esqueceu. Mas a Bíblia nos ensina que o silêncio de Deus é um convite para nos achegarmos mais a Ele. É como um pai que, ao ensinar o filho a andar, se afasta um pouco para que ele dê os próprios passos, mas nunca tira os olhos dele. Deus está sempre presente, mesmo quando não o sentimos. E sabe, essa espera silenciosa nos molda. Ela nos ensina a depender menos de nós mesmos e mais do Senhor. Então hoje quero te perguntar, como você tem reagido ao silêncio de Deus? Tem confiado que Ele está trabalhando ou tem sentido o peso do desânimo? Vamos refletir juntos. Esperar em Deus é um ato de força, porque é no silêncio que Ele prepara o caminho para suas promessas. Sabe, irmãos, quando o silêncio de Deus parece durar demais, é como se uma voz dentro de nós gritasse: faça algo, qualquer coisa. Mas vamos ser bem sinceros, essa pressa pode nos levar a escolhas que nos afastam da vontade de Deus. A Bíblia nos dá um exemplo claro disso em 1 Samuel 13. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, estava sob pressão, esperando o profeta Samuel para oferecer um sacrifício. O tempo passava, o povo estava inquieto, e Saul cedeu à tentação de agir por conta própria. Ele ofereceu o sacrifício, desobedecendo a Deus, e essa decisão lhe custou o reino. Que lição dura, não é mesmo? Saul claramente ouviu a voz da desobediência. Quando nos precipitamos, achando que precisamos resolver tudo sozinhos, corremos o risco de perder a promessa que Deus tem para nós. É como tentar abrir uma flor antes da hora. Forçar as pétalas só a destrói. Esperar em Deus exige que resistamos à tentação de tomar atalhos. Talvez você esteja pensando, mas e se eu não fizer nada? E se a oportunidade passar? Querido, Deus não precisa da nossa pressa para cumprir suas promessas. Você precisa entender isso. Ele é o Senhor do tempo. O que Ele pede é que confiemos nele, mesmo quando a espera parece insuportável. Um desafio prático para hoje. Antes de tomar uma decisão impulsiva, pare, ore e pergunte: Senhor, isso está alinhado com a tua vontade?
Essa pausa pode ser a diferença entre uma escolha que honra a Deus e uma que nos afasta dele. Como você tem lidado com a pressão de agir por conta própria? Vamos refletir. Esperar em Deus é escolher o caminho da obediência, mesmo quando o mundo nos pressiona a fazer o contrário. Vamos ser bem honestos aqui? Há momentos em que as lutas da vida parecem pesadas demais, como se cada dia trouxesse um novo fardo que ameaça nos derrubar. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade financeira, um problema familiar, ou até aquela sensação de que Deus está tão distante que suas orações não passam do teto. O Salmo 62:5 nos lembra: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Mas como manter essa confiança quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Jó, um homem que perdeu tudo, família, bens, saúde, e ainda assim se recusou a amaldiçoar a Deus. Ele enfrentou o silêncio, mas não abriu mão da promessa de que Deus era seu refúgio. Sabe o que isso nos ensina? Que as lutas, por mais duras que sejam, não têm o poder de anular o que Deus prometeu. É como navegar em um mar tempestuoso. As ondas podem balançar o barco, mas o leme está nas mãos do Senhor. Quando o desânimo bater, experimente esta prática. Pegue um caderno e anote 3 promessas de Deus que você encontra na Bíblia, como Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Leia essas promessas em voz alta, como um lembrete de que Deus está trabalhando mesmo na tempestade. E se a dúvida surgir dizendo, será que Deus me esqueceu? Lembre-se de que Ele nunca falha. Ele vê cada lágrima, cada suspiro. O desafio é este: em vez de se render ao desespero, entregue suas lutas a Deus em oração. Fale com Ele como você falaria com um amigo querido, com toda a sinceridade. Pergunte a si mesmo: o que está me impedindo de descansar na promessa de Deus hoje? Vamos juntos escolher a esperança, porque o Senhor nunca nos abandona, mesmo nas noites mais escuras. Sabe, queridos, uma das coisas mais difíceis na caminhada com Deus é entender que o tempo dele não é como o nosso. Quando estamos no meio do silêncio, é fácil querer apressar as coisas, achar que precisamos fazer algo para que a promessa chegue logo. Mas a palavra que lemos hoje nos chama a descansar em Deus, e isso inclui confiar no seu cronograma perfeito. Vamos lembrar de Abraão e Sara, em Gênesis 16. Deus prometeu a eles um filho, mas na espera, eles se precipitaram e Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar. O resultado? Conflito e dor, porque eles tentaram cumprir a promessa de Deus do seu próprio jeito. Discernir o tempo de Deus é como aprender a ouvir o ritmo de uma música que ainda não conhecemos. Às vezes, queremos pular para o refrão, mas Deus está nos ensinando a apreciar cada nota da melodia. E como fazemos isso? Primeiro, buscando a Deus na oração e na palavra. Eclesiastes 3:1 nos diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando mergulhamos nas Escrituras, começamos a ver como Deus trabalha com paciência e precisão. Outro passo prático é observar os sinais do cuidado de Deus no dia a dia. Talvez seja uma palavra de encorajamento que veio na hora certa, ou uma porta que se abriu quando você menos esperava. Esses momentos são lembretes de que Deus está ativo, mesmo no silêncio. Mas, vamos falar a verdade? Esperar o tempo de Deus exige coragem, porque o mundo nos pressiona para correr. Então, aqui vai um desafio. Na próxima vez que você sentir vontade de resolver tudo sozinho, pare por um instante. Pergunte ao Senhor: é este o teu tempo ou estou tentando apressar tua obra? Confiar no tempo de Deus é escolher a paz em vez da ansiedade, sabendo que Ele nunca se atrasa. Como você pode hoje buscar mais clareza para discernir o tempo de Deus na sua vida? Queridos, chegamos a essa afirmação maravilhosa do nosso versículo que devemos levar para a nossa vida. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Sabe o que isso significa na prática? É encontrar uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle.
Pense em Jesus dormindo no barco durante a tempestade, em Marcos 4:38. Os discípulos estavam em pânico, mas Jesus descansava, porque sabia que o Pai estava cuidando de tudo. Esse é o descanso que Deus nos oferece, mesmo quando as lutas são intensas e o silêncio parece ensurdecedor. Mas vamos ser práticos. Como vivemos esse descanso? Primeiro, crie um momento diário para se conectar com Deus. Pode ser 30 minutos pela manhã, lendo um salmo ou orando com sinceridade, como se estivesse compartilhando um café com um amigo. Diga a ele suas preocupações e peça força para esperar. Segundo, substitua pensamentos de desânimo por verdades bíblicas. Quando a dúvida vier, lembre-se de Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Escreva essa promessa em um lugar visível, no seu espelho, no celular, e deixe ela te guiar. Por fim, compartilhe suas lutas com irmãos que possam orar com você e te lembrar das promessas de Deus. E se o desânimo ainda bater à porta, fale com ele. Minha alma descansa em Deus e Ele está trabalhando. Esse descanso fiel nos leva à vitória, porque Deus nunca falha em cumprir suas promessas. Hoje, quero te desafiar. Escolha uma área da sua vida onde você tem sentido pressa ou medo e entregue-a a Deus. Confie que Ele está trabalhando, mesmo no silêncio. Você já sentiu essa paz que vem de descansar nele? Vamos juntos viver essa promessa. Meus amados irmãos e irmãs, hoje vimos que o silêncio de Deus não é abandono, mas um convite para confiar, esperar e descansar nele. Não importa quão pesadas sejam suas lutas, Deus está trabalhando nos bastidores, moldando sua vitória. Ele te ama incondicionalmente e suas promessas são certas. Feche os olhos nesse momento, não se preocupe com o que está ao seu redor e abra seu coração para o Senhor. Vamos orar juntos, oremos. Pai amado, agradecemos por Tua palavra que nos guia e consola. Obrigado porque mesmo no silêncio, o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Ajuda-nos a esperar com paciência, a resistir à tentação de agir por conta própria e a encontrar descanso em Ti. Dá-nos força para enfrentar as lutas sem perder a esperança e ensina-nos a discernir Teu tempo perfeito. Que possamos viver cada dia confiando em Tuas promessas para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Se essa palavra tocou seu coração, repita aí nos comentários com toda a sua fé. Eu descanso em Deus porque Ele está trabalhando. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e inscreva-se para não perder nenhum devocional. E por falar em confiança, no último vídeo falamos sobre como vencer o medo com a fé. Clique no vídeo que aparece na tela agora e descubra como Deus te chama a ser mais que vencedor. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo devocional. Graça e paz.